A América colonial não era uma educada festa do chá. Era um jogo de sobrevivência encharcado de lama e abastecido a cerveja, onde as regras não faziam sentido. Por baixo das perucas empoadas e dos sermões pios, havia um mundo de higiene questionável, remédios letais e costumes sociais tão absurdos que poderiam ser arte performática. Hoje, estamos a abrir a porta para a realidade embaraçosa, mal cheirosa e incrivelmente divertida que a sua escola ignorou. 1. Imagine o seguinte: o sol nasce sobre a sua encantadora propriedade colonial. Os pássaros estão a cantar. E você, um pai responsável, serve ao seu filho de 5 anos um belo e grande copo de cerveja. Sim, cerveja ao pequeno almoço era uma prática comum. Como a água era basicamente uma sentença de morte líquida, a alternativa mais segura era a cerveja fraca, small beer. Ora, eles chamavam-lhe fraca, mas sejamos realistas. Você está a começar o dia do seu filho com álcool. Isso explica muita coisa. Pensa que o pequeno Johnny está apenas cansado? Não, ele está a curar uma ressaca terrível da sua caneca do pequeno almoço. A sociedade inteira funcionava num estado permanente de leve embriaguez. A Declaração da Independência provavelmente foi escrita após 3 rodadas de cerveja matinal, e é assim que se obtém frases como "todos os homens são criados iguais", seguidas por uma lista de queixas mais longa que um recibo da farmácia. 2. Então, acabou a sua cerveja do pequeno almoço e agora precisa de ir à casa de banho. Você entra na latrina, uma caixa de madeira de vergonha e arrependimento, e procura o papel higiênico. Só que não há nenhum. Há apenas um cesto de espigas de milho secas. Quero que reflita sobre essa imagem. A sua solução de higiene é um esqueleto de vegetal. Isto não é apenas desconfortável. É uma declaração de guerra ao seu próprio corpo. É como tentar limpar-se com um móvel de jardim. Cada ida à casinha era uma aposta de alto risco. Será uma quebra limpa? Ou sairá de lá a sentir-se como se tivesse acabado de lixar um balão? Esqueça a liberdade de religião. A verdadeira luta colonial era a batalha por uma experiência de casa de banho não abrasiva. Nada diz: eu tenho dinheiro e fiz péssimas escolhas de vida, como uma peruca colonial. Estas não eram apenas postiços. Eram símbolos de status inflamáveis, infestados de insetos, feitos de crina de cavalo e cimentados com banha de porco. Nunca eram lavadas. Em vez de shampoo, eles apenas despejavam mais pó branco sobre elas, o que é como tentar apagar um incêndio no lixo cobrindo-o com farinha. Estas perucas tornaram-se condomínios de luxo para piolhos. Estamos a falar de famílias multigeracionais de insetos a viver, a reproduzir-se e a morrer na sua cabeça. A situação era tão má que a elite usava varetas de coçar para cutucar o couro cabeludo sem desmanchar o cabelo. Você está num salão de baile chique, a tentar parecer importante, enquanto secretamente faz o controle de pragas em si mesmo. Não é moda, é um risco biológico com aspirações sociais. 4. O namoro puritano foi o jogo do galinha mais estúpido alguma vez inventado. Um jovem casal quer conhecer-se melhor. Então os pais dizem: ok, podem passar a noite na mesma cama, mas vamos colocar esta tábua de madeira grande entre vocês. Isto é o bundling. É o equivalente humano de colocar uma única corrente a atravessar uma porta e chamar-lhe um sistema de alta segurança. Eles acreditavam honestamente que uma prancha de madeira iria parar 2 adolescentes com as hormonas aos saltos? Aquela tábua não era uma barreira, era uma sugestão. Era o objetos no espelho estão mais próximos do que parecem, dos dispositivos de castidade. Cada pai que propunha isto estava basicamente a dizer: confio mais neste pedaço de madeira do que no autocontrolo do meu próprio filho. O que é simplesmente uma parentalidade fantástica. 5. Se o seu casamento corresse mal, não contratava um advogado. Fazia uma venda de garagem. Não estou a brincar. Para as classes mais baixas, a maneira mais rápida de obter um divórcio era o marido vender a esposa no mercado público. Ele colocava ali uma fita,
levava-a para o centro da cidade e gritava: "À venda! Uma esposa ligeiramente usada. Boa para cozinhar, queixa-se um pouco às segundas-feiras. Quem me dá um shilling?" Isto era algo real e socialmente aceite. Era o eBay para pessoas. A parte mais estranha é que todos os envolvidos, incluindo a esposa, geralmente não se importavam. Era a sua via de escape. É a abordagem ao amor mais brutalmente eficiente e capitalista de que já ouvi falar. Esqueça as diferenças irreconciliáveis. O motivo do divórcio era: recebi uma oferta melhor de um tipo que tem 2 porcos. 6. Hoje, temos o Airbnb Plus. Nos tempos coloniais, havia a roleta de colchão. Quando ficava numa taberna, não tinha um quarto. Tinha um lugar. Numa cama. Com quem quer que já estivesse nela. Podia estar aconchegado a um cavalheiro distinto de Boston à sua esquerda e a um caçador mal cheiroso chamado Jedediah, que acabara de lutar com um guaxinim à sua direita. Era uma festa do pijama obrigatória com um monte de estranhos com os quais não tinha nada em comum, exceto o desejo de não dormir no chão. Imagine o puro constrangimento de acordar cara a cara com um homem que não conhece, a tentar descobrir de quem é cada perna. É menos hospitalidade e mais uma situação de reféns onde se paga pelo privilégio. 7. A dieta colonial era um pedido de socorro culinário. Uma refeição gourmet era algo que faria uma cabra vomitar. Veja-se as enguias em geleia. É exatamente o que parece. Eles ferviam as enguias até virarem uma papa e deixavam-na solidificar num pesadelo trêmulo, com sabor a peixe. É o tipo de comida que o olha nos olhos e pergunta: por que abandonaste a Deus? Depois havia a cauda de castor. A igreja dizia que os castores eram peixes, então podia comê-los às sextas-feiras. Isto é como dizer que um morcego é um pássaro porque tem asas. Eles assavam a cauda, que é maioritariamente gordura e cartilagem. Isto não era alta cozinha. Era uma sociedade que tinha perdido uma aposta com as suas próprias papilas gustativas. Eles comiam apêndices de roedores e cobras marinhas coaguladas e chamavam a isso culinária. 8. A indústria da beleza colonial era apenas uma corrida rápida para a cova. O visual mais em voga para as mulheres ricas era ser tão pálida como uma folha de papel, para mostrar que não precisavam de trabalhar ao ar livre. O segredo? Um pó de arroz feito de chumbo branco puro. Elas estavam conscientemente a espalhar um veneno mortal por todo o rosto, todos os dias. Os resultados eram espetaculares. A pele apodrecia, o cabelo caía, os dentes ficavam cinzentos e enlouquecia-se lentamente antes de morrer. Elas estavam literalmente a matar-se por popularidade. É como um tutorial de maquilhagem moderno a dizer: para esse contorno perfeito basta aplicar uma leve camada de amianto. O compromisso absoluto e inabalável em parecer elegantemente morta enquanto se morria ativamente é um nível de estupidez ao qual só podemos aspirar hoje. 9. Tinha uma dor de dentes na América colonial? Esqueça um dentista gentil com música relaxante. Você vai a um tipo cuja principal crença médica é que o seu dente está assombrado por um verme minúsculo e demoníaco. Estou a falar a sério. Eles chamavam-lhe o verme do dente, um monstro microscópico que supostamente mastigava os seus nervos por diversão. O tratamento não era uma desvitalização. Era um exorcismo completo para a sua boca. O dentista, que provavelmente também era o ferreiro da cidade, tentaria expulsar com fumo o verme, fazendo-o inalar os vapores de sementes de meimendro a queimar. Este é um poderoso alucinógeno, por isso não obtinha alívio da dor. Apenas ficava completamente drogado e provavelmente via o verme do dente a sair a voar, a roubar a sua carteira e a fugir montado num esquilo. Se isso falhasse, o plano B era um par de alicates enferrujados e muitos gritos. Não eram cuidados de saúde, era uma caça a monstros medieval onde o seu rosto era a floresta assombrada. 10. Falemos do cheiro das cidades coloniais. Imagine uma casa de banho portátil quente num festival de Chile. Depois, multiplique isso por 1000 e espalhe-o por vários quilômetros quadrados.
Isso era Boston. Não havia recolha de lixo, nem sistema de esgotos, nada. Tinha algo para deitar fora? A rua era o seu caixote do lixo. Restos de guisado, ratos mortos, todo o conteúdo do seu bacio. Atire-o diretamente pela janela. As ruas eram menos ruas e mais pilhas de compostagem comunitárias com paralelepípedos ocasionais. Os historiadores chamam educadamente a este período o Grande Fedor, o que é como chamar a um ataque de tubarão um pequeno inconveniente relacionado com peixes. O ar era uma sopa espessa e grossa de dejetos humanos e animais. Apenas caminhar até o mercado era um desporto radical para as suas narinas. As pessoas acreditavam genuinamente que os maus cheiros, ou miasmas, causavam doenças. No entanto, viviam dentro de um miasma permanente. É um nível de dissonância cognitiva que é, francamente, inspirador. 11. Ok, então as ruas são basicamente esgotos a céu aberto. Logicamente, pensaria que as pessoas se estariam a esfregar até a exaustão em todas as oportunidades. Estaria enganado. Tão enganado. Os colonos tinham pavor de tomar banho. Eles acreditavam que imergir o corpo em água era uma péssima ideia, porque abriria os poros e deixaria entrar todas as doenças que flutuavam no ar. As mesmas doenças criadas pela imundície que se recusavam a lavar. A sua estratégia brilhante era cultivar uma camada protetora da sua própria sujidade. Uma crosta espessa de terra, suor e óleo era vista como um sinal de um sistema imunitário saudável e bem defendido. Um banho de corpo inteiro era algo que se poderia fazer uma vez por ano, se sentisse particularmente imprudente. Imagine estar apinhado numa igreja numa manhã de verão. Não era apenas o Espírito Santo que enchia a sala. Era um nível de odor corporal coletivo que podia derrubar um abutre de uma carroça de carne. 12. Vamos passar para o interior para discutir a decoração de interiores, ao estilo colonial. Esqueça a carpete felpuda ou o soalho de madeira brilhante. A nova tendência era despejar alguns centímetros de areia por todo o chão. Dentro da sua casa. Sim, pagava por uma casa e depois transformava-a voluntariamente numa praia, mas sem o oceano ou a diversão. Isto não era uma escolha de design. Era um mal-entendido catastrófico de limpeza. A lógica era que a areia absorveria derrames, lama, restos de comida e qualquer outra coisa que caísse nela. Depois, de vez em quando, simplesmente varria a camada superior desta nojenta e saturada imundície de areia e atirava-a para fora. Era um chão autolimpante, se a sua definição de limpo for coberto com areia ligeiramente menos nojenta. É o tipo de ideia que alguém tem depois de beber demasiada cerveja ao pequeno almoço e perder uma aposta com um camelo. 13. Imagine tentar comer um bife, mas as suas únicas ferramentas são uma colher e uma faca. Bem-vindo à América primitiva, um lugar que declarou guerra ao garfo. Eles viam os garfos como uma invenção fresca, decadente e vagamente sinistra de Itália, um país que presumiam ser povoado inteiramente por poetas, janotas e conspiradores. Um verdadeiro colono temente a Deus não precisava de uma pequena ferramenta especial para espetar a sua comida. Eles usavam a ponta da faca, uma colher para as coisas com molho, ou o utensílio de 5 pontas que Deus lhes deu, as suas mãos. Houve mesmo sermões pregados contra o garfo, acusando-o de ser um instrumento do diabo projetado para enfraquecer os homens. Foi uma guerra cultural total por causa de talheres. Estas são pessoas que lutaram uma revolução pela liberdade, mas não conseguiram lidar com a ameaça existencial de uma maneira mais eficiente de comer ervilhas. 14. Na América colonial, o serviço postal dos Estados Unidos era gerido a partir de um bar. Gostaria de estar a inventar isto. Se quisesse enviar ou receber uma carta, tinha de ir à taberna local. O estalajadeiro, um homem cujas principais habilidades eram servir cerveja e ignorar lutas de bar, era o seu chefe dos correios. A sua correspondência, contendo informações comerciais sensíveis ou uma carta de amor para a sua prima,
seria simplesmente atirada para uma caixa aberta no balcão. Qualquer pessoa podia vasculhá-la. Qualquer bêbado à procura de lenha para acender o fogo podia pegá-la. Era o sistema menos seguro imaginável. É como montar uma agência bancária no meio de um mosh pit e ficar surpreendido quando o dinheiro desaparece. Todo o conceito de correio seguro era apenas esperar que o tipo mais bêbado da sala não fosse também o mais cusco. 15. Na era colonial, o tipo que lhe cortava o cabelo era também o tipo que o cortava a si. Literalmente. Os barbeiros também atuavam como cirurgiões e dentistas, o que é uma combinação de profissões que nunca, jamais, deveria ser combinada. Era o balcão único definitivo para a desordem corporal. Bom dia, senhor. Deseja o barbeado do costume? Já agora posso sangrar esses humores irritantes que lhe causam febre. E noto que tem um dente a abanar. Posso arrancá-lo para si com as minhas tesouras de cortar o cabelo. Eles operavam com uma espantosa falta de conhecimento especializado e uma completa ignorância da teoria dos germes. Podia entrar para aparar o cabelo e sair com uma infecção potencialmente fatal, porque o seu barbeiro usou o mesmo pano sujo para limpar a navalha e a sua ferida aberta. Não era uma profissão. Era uma crise de saúde pública com um poste às riscas à porta. 16. Quando os colonos decidiram que precisavam de um abastecimento de água para toda a cidade, olharam para o seu recurso mais abundante, as árvores, e disseram: sim, isso é um cano. Eles construíram os seus primeiros sistemas de água municipais com troncos escavados. Canos. Feitos de madeira. Deixe a pura e absoluta estupidez disso assentar. Eles estavam a transportar água, a mesma substância que faz a madeira apodrecer, através de um sistema feito de madeira. Os canos vazavam constantemente, criando poças de lama perpétuas. Rachavam, ficavam entupidos com terra e animais mortos, e forneciam um fio de água castanha e com pedaços que provavelmente era menos saudável do que a do rio. É o tipo de engenharia que se esperaria de um castor, não de uma sociedade a tentar construir um novo mundo. Não era uma conduta de água. Era uma saladeira muito longa e com muitos furos. 17. Acha que a criptomoeda é uma forma de dinheiro desconcertante e instável? Que adorável! Na Virgínia colonial, toda a economia não era apenas apoiada pelo tabaco. Era tabaco. Esqueça os dólares e os cêntimos. Pagava os seus impostos em folhas secas. O padre local recebia o seu salário em barris gigantes da coisa. Podia literalmente entrar numa taberna, bater com um maço de tabaco curado no balcão e embebedar-se. Isto criou uma sociedade onde a sua riqueza pessoal dependia inteiramente de uma planta inconstante. Imagine o seu fundo de pensão a ser armazenado num celeiro, vulnerável a uma tempestade de granizo surpresa, a um enxame de lagartas ou a uma única vaca desajeitada. O planeamento financeiro era apenas mais uma forma de jogo. Uma quebra do mercado não era sobre ações. Era sobre uma má colheita a transformar o homem mais rico do condado num indigente da noite para o dia. É um sistema monetário tão estúpido que faz com que investir em NFTs pareça uma estratégia financeira sólida. 18. Num mundo sem despertadores, como se levantava para o seu dia de trabalho esmagador de 14 horas? Não punha um alarme, contratava um irritante profissional. O acordador, knocker-upper, era uma profissão real e necessária. Esta era uma pessoa cuja carreira inteira consistia em andar pelas ruas escuras e miseráveis e bater na sua janela com uma vara gigante até você acordar. Se vivesse num andar superior, eles tinham uma vara ainda mais longa e de aspecto mais ridículo para garantir que o seu sono fosse completamente arruinado. Isto não era um toque suave. Era uma subscrição paga para ser incomodado. Estava literalmente a pagar a alguém para ser o seu botão de snooze humano vindo do inferno. E levanta a questão filosófica suprema que assombrou a humanidade. Quem acordava o acordador? É um ciclo perfeito de miséria profissional.
um paradoxo envolto num enigma e espancado com uma vara. 19. Nas cidades de hoje, as pessoas mais admiradas são os bilionários da tecnologia e as estrelas de cinema. Nas cidades coloniais, uma das figuras públicas mais respeitadas e reverenciadas era o caçador de ratos. Este não era um exterminador sujo e de baixo nível. Este homem era um deus. Como as cidades coloniais eram essencialmente buffets de lixo ao ar livre, a população de ratos tinha uma escala bíblica. Não estamos a falar de alguns ratos no beco. Estamos a falar de um tapete móvel de pelo e dentes que podia devorar um armazém de grãos numa semana. O caçador de ratos, muitas vezes ladeado por uma equipa de terriers aguerridos e assassinos, era a única coisa que se interpunha entre a civilização e um completo apocalipse de roedores. Ele era um herói local, um guerreiro celebrado na batalha eterna contra a horda infestada de pragas. A visita dele à sua propriedade não era um sinal de imundície. Era um sinal de que podia pagar pelo melhor soldado na guerra contra as pragas. 20. Hoje, se uma vaca entra no seu jardim e come as suas couves premiadas, você grita com o seu vizinho. No século XVII, essa vaca seria presa e levada a julgamento. Não estou a inventar isto. Os animais eram regularmente submetidos a processos legais formais. Um porco que mordesse uma criança podia ser acusado de agressão, ter um advogado, às vezes, e ser julgado por um júri dos seus pares humanos. Se fosse considerado culpado, seria sentenciado à morte e enforcado publicamente, como uma lição para todos os outros animais de quinta com inclinações criminosas. Eles estavam a aplicar todo o peso do sistema de justiça humano a criaturas cujos pensamentos principais são erva e soneca. Imagine a pura e gloriosa estupidez de um procurador a interrogar uma galinha, exigindo saber o seu paradeiro na noite do crime. É um nível de insanidade burocrática que nunca foi superado. 21. Hoje, se espalhar um boato, pode perder seguidores. Na Nova Inglaterra puritana, era torturado. Se fosse considerado um ralhador comum, o termo oficial do governo para alguém que simplesmente não conseguia manter a boca fechada, estava à espera de um mundo de dor. As autoridades tinham punições deliciosamente criativas. Uma das favoritas era o banco de imersão, cucking stool, que era essencialmente um balancê de humilhação pública. Eles amarravam-na a uma cadeira numa extremidade e mergulhavam-na repetidamente no rio imundo mais próximo, como se estivessem a tentar preparar um grande bule de chá da vergonha. Uma opção ainda pior era o freio de ralhadora, Scold's Bridle, uma horrível máscara de ferro com uma mordaça de metal embutida que pressionava a sua língua para baixo. Eles literalmente colocavam a sua cabeça numa gaiola para a impedir de dizer asneiras. Era uma solução para o drama de vizinhança que parece ter sido projetada por um vilão de James Bond. 22. Na América colonial, a moda não era uma escolha, era a lei. Não se podia simplesmente vestir o que se quisesse. As leis suntuárias eram regulamentos impiedosamente aplicados que ditavam o seu guarda-roupa com base na sua classe social e em quanto dinheiro ganhava. Se fosse um trabalhador, estava legalmente proibido de usar materiais finos como seda, renda ou roupas com demasiados botões, mesmo que poupasse e pudesse pagá-los. Esses estavam reservados para os ricos. Era ilegal vestir-se acima da sua condição. Imagine um mundo onde um polícia o pudesse parar na rua e dizer: "Com licença, senhor, mas essa fivela no seu sapato é demasiado brilhante para um homem da sua profissão. Terei de lhe passar uma multa por excesso de elegância." Era um sistema projetado para garantir que todos soubessem o seu lugar. E esse lugar era definido por quão aborrecidas eram as suas calças. 23. Tentar fazer negócios na era colonial era um pesadelo matemático porque ninguém conseguia concordar sobre o que qualquer coisa significava. Não havia padrões de pesos e medidas. Um galão de leite na Pensilvânia podia ser completamente diferente de um galão em Nova York.
Uma libra de pregos numa cidade podia ter 16 onças, enquanto na seguinte tinha 20. Era um caos absoluto e total. Cada transação era uma discussão potencial. Não se estava apenas a negociar o preço, estava-se a negociar a própria estrutura da realidade. É como tentar construir uma casa quando a polegada de um tipo é a largura do polegar de outro. É um milagre que algum comércio tenha acontecido. Eles estavam a tentar construir um novo mundo sobre uma fundação de pura estimativa e uma recusa total em concordar sobre o tamanho de um balde. 24. A nossa sociedade moderna preocupa-se com o namoro adolescente. Nos tempos coloniais, eles simplesmente saltavam a parte do namoro e iam diretamente para o casamento infantil. Era completamente normal e socialmente esperado que as raparigas se casassem aos 13 ou 14 anos. Isto não era uma exceção chocante e rústica, era o padrão geral para criar uma família. A esperança de vida era brutalmente curta, então a pressão era para começar a ter filhos, que eram essencialmente mão de obra agrícola gratuita, o mais cedo biologicamente possível. Uma rapariga que hoje estaria preocupada com os seus exames finais do 8º ano, era então esperada que gerisse uma casa inteira, uma quinta, e criasse vários filhos. O conceito de infância, como o conhecemos, era um luxo que não podiam pagar. Ou se era uma criança pequena, ou um adulto em miniatura com uma hipoteca e uma tosse preocupante. 25. O sonho americano para muitos dos primeiros colonos começou com o pesadelo americano da servidão contratada. Os livros de história fazem parecer um simples acordo de trabalho por passagem. A realidade estava mais próxima da escravatura temporária, com um contrato cheio de letras pequenas, escritas em tinta invisível. Abdicava-se de 4 a 7 anos da sua vida para um mestre que nunca se conheceu, em troca de uma viagem através do Atlântico, onde as suas probabilidades de morrer de doença eram de cerca de 1 em 3. A chegada era uma propriedade. O seu mestre podia espancá-lo, vender o seu contrato a outra pessoa e controlar todos os aspectos da sua vida. Se fugisse e fosse apanhado, eles simplesmente adicionavam mais anos à sua sentença. Era a derradeira publicidade enganosa. Venha para o novo mundo em busca de liberdade e oportunidade, diziam eles, convenientemente omitindo a parte em que passaria os seus 20s a ser tratado como uma peça de equipamento agrícola. 26. Hoje, damos como garantido uma das maiores invenções da história da humanidade. Sapatos esquerdo e direito. Os colonos não tinham este luxo. Os sapatos eram retos, o que significa que eram idênticos. Não havia esquerdo nem direito, apenas 2 prisões de couro para os pés, identicamente desconfortáveis. Tinha-se de amaciá-los, que é uma forma educada de dizer que se tinha de suportar semanas de dor agonizante enquanto os pés forçavam lentamente o couro sem forma a conformar-se à sua forma. Imagine começar todos os dias enfiando os pés nos sapatos errados porque não havia sapato certo. É um nível de miséria diária e auto-infligida que é difícil de compreender. Cada passo era uma nova batalha contra a tirania do calçado simétrico. Não é de admirar que estivessem sempre tão mal-humorados. Os seus pés estavam em constante estado de protesto. 27. A peça central de todas as casas coloniais era a lareira. Era a fonte de calor, o local para cozinhar e a principal causa de toda a cidade arder até ao chão. Estas não eram as lareiras seguras e contidas que temos hoje. Eram enormes fossos de fogo abertos, muitas vezes construídos com materiais inflamáveis como madeira e chaminés incrustadas de creosoto, situadas no meio de uma casa feita inteiramente de madeira. Uma única faísca perdida podia, e muitas vezes o fazia, incinerar toda a estrutura em minutos. E como as casas estavam amontoadas, um incêndio numa chaminé podia facilmente transformar-se num inferno que destruía a vizinhança. A mesma coisa de que dependiam para sobreviver era também o seu método mais provável de morte acidental. É como tentar manter-se quente a abraçar uma granada ativa. 28. Sabe do que os colonos tinham pavor? Não de ursos,
não de doenças, mas de uma agradável brisa noturna. Eles tinham um medo mortal do ar noturno. Acreditavam que o ar depois do anoitecer era um vapor venenoso, um miasma cheio de toxinas invisíveis que causavam tudo, desde a constipação comum à cólera. Como resultado, selavam as suas janelas e portas todas as noites, por mais quente ou abafado que estivesse. Imagine estar num quarto minúsculo, sem ar-condicionado, no meio de uma onda de calor úmida de agosto, partilhando esse espaço com outros 6 membros da família por lavar e a pensar: não podemos, em nenhuma circunstância, abrir uma janela. Eles estavam basicamente a escolher sufocar no seu próprio fedor reciclado em vez de arriscar a exposição a um pouco de ar fresco e puro. Foi uma teoria de saúde pública inventada por alguém que claramente sofreu uma lesão na cabeça. 29. Se achava a igreja aborrecida hoje, não faz ideia. Um sermão de domingo colonial não era uma reflexão suave de 20 minutos sobre a bondade. Era uma maratona de filmes de terror de 3 horas, transmitida ao vivo do púlpito. Pregadores como Jonathan Edwards eram famosos pelos seus sermões de fogo e enxofre, onde passavam horas a descrever, com detalhes gráficos e aterradores, as torturas eternas que aguardavam os pecadores no inferno. Estamos a falar de lagos de fogo, demônios a contorcer-se e a agonia interminável da danação. O objetivo não era inspirar esperança, era assustar terrivelmente a congregação e mantê-la na linha através do puro terror. Tinha menos a ver com orientação espiritual e mais com garantir que todos tivessem demasiado medo do inferno para sequer pensar em faltar ao sermão da semana seguinte. Era devoção religiosa imposta por guerra psicológica. 30. Hoje, pensamos nos pombos como ratos da cidade com asas. Nos tempos coloniais, o pombo passageiro era uma força da natureza. Não estamos a falar de alguns pássaros. Estamos a falar de bandos tão maciços que escureciam o sol durante horas, por vezes até dias, enquanto passavam. Havia bilhões deles. Um único bando podia ter 1 milha de largura e centenas de milhas de comprimento. O som era ensurdecedor, e os seus excrementos cobriam a paisagem como uma súbita tempestade de neve de imundície. Não era uma migração, era um apocalipse aviário. Eles pousavam nas árvores em tal número que os galhos gigantes partiam-se sob o seu peso. Era um espetáculo tão avassalador que passava de inspirador a aterrador muito rapidamente. É difícil sentir-se a espécie dominante quando uma nuvem de pássaros pode obliterar a sua realidade. 31. Estamos tão habituados à luz artificial que não conseguimos compreender a verdadeira escuridão. Assim que o sol se punha na América colonial, o mundo basicamente deixava de existir fora da pequena bolha de uma vela ou lareira a piscar. As noites eram um oceano de escuridão profunda e absoluta. Não havia iluminação pública, nem letreiros luminosos, nem o brilho reconfortante da janela de um vizinho. Viajar à noite não era apenas difícil, era suicida. Podia-se cair de um penhasco, tropeçar num rio ou encontrar alguém mal intencionado, e ninguém jamais saberia. A escuridão não era apenas uma ausência de luz. Era uma presença física, um cobertor aterrador e tangível que ocultava todo o tipo de perigos, tanto reais como imaginários. Tornava o mundo pequeno, claustrofóbico e profundamente assustador durante metade de cada dia. 32. Acha os brinquedos das crianças estranhos hoje em dia? Os brinquedos das crianças coloniais pareciam ter sido desenhados por Edgar Allan Poe. Num mundo onde a morte era uma companhia constante e cotidiana, os seus brinquedos tinham frequentemente uma veia seriamente mórbida. Brinquedos populares incluíam caixões em miniatura e bonecas que vinham com os seus próprios conjuntos funerários. Na Europa, após a Revolução Francesa, podia até arranjar para o seu filho uma guilhotina em miniatura funcional para usar nas suas bonecas ou em ratos desprevenidos. Não se tratava de proteger as crianças das duras realidades da vida. Tratava-se de as aclimatar a ela desde o nascimento.
Aqui tens, pequeno Timothy, brinca com este pequeno caixão de madeira. Vai preparar-te para quando metade dos teus irmãos morrerem de gripe no próximo inverno. É uma filosofia parental que é simultaneamente brutalmente prática e absolutamente aterradora. 33. Na era anterior à fotografia, como se lembrava de um ente querido que faleceu? Encomendava-se uma pintura do seu cadáver. Esta era a prática profundamente perturbadora, mas comum, do retrato post-mortem. Como as taxas de mortalidade, especialmente para crianças, eram tão altas, um retrato tirado após a morte era muitas vezes a única imagem que uma família teria do seu filho. Chamavam-se artistas para pintar o falecido, muitas vezes posicionando-o para parecer que estava apenas a dormir pacificamente. Era uma tentativa final e desesperada de preservar uma memória. Embora nos pareça mórbido, para eles era uma recordação querida, uma forma de se agarrarem a um rosto que amavam. É um lembrete comovente da fragilidade da vida, e uma tradição que é em partes iguais comovente e profundamente assustadora. América colonial. Onde o ar fresco era mortal, o pequeno almoço vinha numa caneca e as espigas de milho tinham múltiplas carreiras. Então, o que acha? Sobreviventes brilhantes a tirar o melhor partido do nada, ou os tolos mais determinados da história? Deixe a sua opinião nos comentários. E se esta pequena cápsula do tempo estranha o fez rir, sentir-se constrangido, ou ambos, clique em gosto e subscreva. Há muito mais loucura histórica a caminho.